Então, se nós só precisamos de Deus, não é de Deus e mais alguma coisa. O problema pode ser o maior que for. A adversidade pode ser a maior que for. A única coisa que nós precisamos é de Deus. A gente não precisa de Deus nessa hora e da economia do país para melhorar. A gente não precisa de Deus e de político nenhum. Não precisamos de política. A gente só precisa unicamente de Deus. Mais nada. Era o que nós estávamos precisando naquele dia. De um milagre. Deus, Ele age no sobrenatural. O natural qualquer um pode fazer. Eu, você, qualquer um. Pastor Marcos, pastora Simone. Mas Deus age no sobrenatural. Ao versículo 2 e 3. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem nas profundezas do mar. Eu estava desesperado. Para mim, já estava tremendo muito. Para mim, os montes já estavam se afundando já, porque era o meu filho. Eu já amava já desde a primeira batidinha do coração que eu ouvi. E o versículo 3 diz: ainda que as águas venham rugir e espumar, ainda que os montes tremeçam na sua fúria. No versículo 2 e 3, a gente vê uma sucessão de tragédia. Isso deve nos causar pavor e temor. Quando eu imaginei que a gente não poderia ter uma daquela van aqui em Itaguaí para pegar meu filho e levar a tempo para outro hospital, aquilo me causou um medo e um pavor. Aquilo me causou um desespero tremendo, que eu não sei te explicar. E o versículo aqui 3, ele fala sobre isso. Ainda que as águas venham rugir e espumar. Aí eu imagino aquele tsunami, aquela devastação toda na terra, aquela confusão toda. É exatamente o que estava dentro de mim naquela época. E aí essa sucessão de tragédia, isso causa medo em qualquer um. E aí, irmãos, a pergunta que eu anotei aqui, que eu queria fazer para todos nessa noite: o que te faz temer hoje? O que tira a tua paz hoje? Naquele dia, o que me fazia temer era a vida do meu filho. O que tirava a minha paz era a vida do meu filho. Mas em 2020, de 2019 para 2020, o que me fez temer por alguns minutos, que logo depois eu parei de desligar, a gente desligou a televisão, foi a pandemia. O que me fez tirar a minha paz foi a minha ansiedade. Eu sou um cara extremamente ansioso. Costumo dizer que a atividade física para mim é mais para, vocês podem até ver, que é mais para tirar a ansiedade do que emagrecer. A ansiedade, ela às vezes tira a minha paz. Mas aí sempre quando isso acontece, como eu disse, esse salmo já faz parte da minha vida. Eu corro para esse salmo e aí leio ele todo, oro ao Senhor, e aí as coisas começam a melhorar na minha vida. Porque agora eu sei aonde eu encontrar refúgio. Eu sei para onde eu vou correr. Lembra que eu falei? O povo sai, a população sai para fora da fortaleza, e aí cuida das suas plantações, vai trabalhar, vai fazer seus afazeres. Quando se sente ameaçado, corre para dentro da fortaleza. E é isso que eu faço hoje. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Sempre que vocês se sentirem com medo, sempre que vocês sentirem aquela ansiedade forte, sempre que vocês acharem que algo não está certo, a adversidade está muito grande, corra para dentro da fortaleza. Corra para dentro do refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. E aí você não precisa temer nada. E aí você não precisa de mais nada a não ser de Deus. Nós só precisamos de Deus na nossa vida. E mais nada. Mas quando a gente não consegue fazer isso,
que é normal também, vai ter hora que a gente não vai conseguir. Mas também isso é um sinal que às vezes nós não estamos descansando em Deus. Porque quando a gente descansa no Senhor, você pode até ficar ansioso, mas não ao extremo. Você pode até sentir medo, mas o medo não te paralisa. Medo nós vamos sentir, mas ele não pode nos paralisar. E para o medo não te paralisar, você precisa estar com o Senhor. Isso aqui eu aprendi com o pastor Marco. Você precisa estar fundamentado nessa palavra. Irmãos, isso aqui é alimento nosso todos os dias. Deve ser o nosso devocional todos os dias. Não tem como a gente sair da nossa cama, levantar e ir para a rua sem ler isso aqui. Sem ler a palavra do Senhor. Minha avó dizia que ela fechada é um livro comum. Aberta é a boca de Deus falando com a gente. Então nós precisamos todos os dias ouvir essa palavra. Ouvir essa palavra. Que aí o medo vai vir, mas ele não vai te paralisar, porque você tem que continuar, você tem que caminhar, você tem que seguir. Não devemos e não precisamos temer coisa alguma, porque Deus é o nosso socorro bem presente. E aí, irmãos, com isso aumentou a minha fé. Quando eu comecei a ler esse salmo e quando aconteceu o da van, assim que eu li esse salmo, orei ao Senhor, eu consegui dormir, relaxei. E aí daqui a pouco a gente ainda tinha um telefone residencial em casa. O telefone tocou e Elisângela falou assim: Tiago, corre pra cá, porque a van chegou. Eu falei: como assim? Falou: a van chegou. E eu tinha me derramado aos pés do Senhor, eu tinha chorado muito aos pés do Senhor. Deus, Ele ouviu a minha oração. Deus, Ele ouviu o meu choro, o meu planto naquela manhã. E eu estava a noite toda acordada, já era de quinta para sexta. Era numa sexta-feira. Minha esposa eu tinha que levar a roupa para ela, que ela estava de camisola ainda, de resguardo no hospital. Deus, Ele ouviu e me socorreu. E isso ajudou a aumentar a minha fé. E aí, irmãos, eu escrevendo essa mensagem, essa reflexão, e aí eu lembrei de um texto que fala de John Wesley, que diz assim: no ano de 1735, o pregador metodista Wesley, junto de seus companheiros, embarcaram numa viagem rumo à Nova América. E aí no seu relato, no seu diário, ele fala que conheceu um grupo de 25 irmãos, pregadores moráveis, missionários alemães, que também estavam a caminho do Novo Mundo para pregar o Evangelho. Ele ficou surpreendido com a determinação, força de vontade e coragem e fé daquelas pessoas em pregar o Evangelho de Jesus. Essa fé para ele se tornou tão evidente diante de uma grande tempestade, que eles estavam no navio, de repente uma grande tempestade pegou aquele navio, aquele barco, que fez o próprio John Wesley temer, ficar com medo. E aí tinha aquelas 25 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, e ele ficou surpreendido que mesmo com o vento batendo no barco, aquelas pessoas não pararam de orar e de cantar ao Senhor em nenhum momento. E aí, quando passou aquela tempestade, ele fez a seguinte pergunta: vocês não ficaram com medo? E aí os pregadores responderam: graças a Deus não, nem mulher, nem criança tem medo de morrer. Naquela tarde, um dos pregadores perguntou para ele o seguinte: você conhece Jesus? Você confia nele? O Wesley ficou com essa pergunta depois que desceu durante 2 anos, longos 2 anos na cabeça dele. 2 anos. Já de volta à Inglaterra, o Wesley procurou um daqueles pregadores que deram o seguinte conselho:
pregue a fé até conseguir tê-la. Depois que ter, pregue a fé porque você já tem. Irmãos, de 2012 para cá, Tiago, você teve medo de alguma coisa? Tive. Mas essa experiência que eu vivi com Deus, ali na minha sala, sozinho, me fez ver o Evangelho de uma forma diferente. Me fez ter uma fé de uma forma diferente. Nós como família, eu e minha esposa e meu filho já vivemos diversas situações, diversas vezes de ter medo. Mas esse medo nunca nos parou. E nós sempre tivemos a certeza do seguinte: Deus está conosco. Teve uma vez que a gente estava no culto e o Cauã foi no banheiro urinar e a urina dele saiu completamente preta. A gente saiu do culto, correu para Semeru. E aí na corrida para Semeru, a Elisângela estava chorando já. Aí quando chegou lá, o médico falou: com certeza isso é rins. Com certeza isso é rim, com certeza. Aí a Elisângela ficou desesperada. Eu falei: calma, calma. A gente já passou por coisas piores já. Ele não tem certeza de nada não. Quem tem certeza é Deus. E com certeza isso é só alguma coisa só. Acabou que depois ele fez todos os exames e não foi nada. E assim várias outras coisas. Porque essa experiência que eu vivi com Deus me permitiu ter essa certeza de que Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, socorro bem presente em qualquer tribulação. Ele é a nossa fortaleza. E aí, irmãos, não devemos temer nada e nem ninguém, como também devemos nos alegrar. E aí nos alegrar por quê? Quando você está com algum problema, você lembra que Deus é o teu refúgio, é a tua fortaleza, então você se alegra no Senhor. No versículo 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, lugar santo da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Deus ajudará desde o amanhecer. E aí eu procurando, porque o salmista falou desse rio. Ele falou desse rio que falava de um rio cujas águas alegravam a cidade de Deus. Provavelmente ele estava falando da água do rio que passava por Jerusalém. Naquela época, Jerusalém, ainda hoje, só tinha um único rio, calmo, tranquilo, que aí passava por dentro de Jerusalém, que aí lembrou até o nome de Tanque de Siloé. O salmista, o livro que eu estava lendo fala do Tanque de Siloé, o famoso Tanque de Siloé. Esse rio passava por dentro de Jerusalém. E aí quando o povo estava em perigo, eles fechavam toda a fortaleza e esse rio passava por ali. Esse rio representa a presença de Deus, passava no meio. Olha o que diz: há um rio cujas correntes se alegra a cidade de Deus. Deus está, lugar de Deus, lugar santo da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus ajudará desde o amanhecer. Um rio constante que alegrava o povo de Deus, pois nele estava tudo que o povo precisava. Acontecia aquela guerra lá fora, o povo corria para dentro da fortaleza e lá dentro os inimigos às vezes ficavam esperando, porque achavam que eles tinham que sair para pegar alimento e água, mas eles não sabiam que dentro dessa fortaleza passava um rio. E aí esse rio representa a presença de Deus. Irmãos, alguém pode abrir em João 14:4 para mim? João 14:4. Não. A passagem da mulher samaritana que fala da água. João 14:4. Vê se é isso. Samaritana do poço. Então João 4. Desculpa. Quem pode ler? Versículo 14.
Então, quando Deus é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. O povo estava dentro daquela fortaleza e os inimigos do lado de fora, esperando o povo sair para buscar alguma coisa que necessitasse. Mas dentro daquela fortaleza existia um rio que passava. Irmãos, é essa mesma fonte de água que nós precisamos beber todos os dias, para que a gente não possa ter sede. Nós precisamos estar perto dessa fonte todos os dias, para que não venhamos ter sede e a nossa necessidade seja suprida pelo Senhor todos os dias. Então, se Deus estiver conosco, nós estamos super seguros. E aí eu volto lá para Salmos 46, versículos 5 e 6. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. Desde o momento que nós acreditamos no Senhor, que nós temos Ele como nossa fortaleza, que nós temos Ele como nosso refúgio, nós ganhamos confiança no Senhor. Quando paramos para contemplar as obras do Senhor. E aí a outra pergunta que me veio à cabeça é que eu lendo o Salmo, até agora em nenhum momento falou que Deus é esse. Só falou que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. E aí o versículo 7, quem pode ler o versículo 7? Olha só a força do nosso Deus, o Senhor dos exércitos. E aí a gente já imagina um Deus de guerra, um Deus de poder. Mas logo depois vem o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Quando fala Deus de Jacó, a gente já lembra de um Deus amoroso, um Deus que fez aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então o mesmo Deus que é um Deus de guerra, é o mesmo Deus que é um Deus amoroso, que fez aliança comigo e com vocês. Esse é o Deus que nós servimos. É essa confiança que a gente precisa ter em Deus. É essa confiança que eu queria vir aqui compartilhar com vocês nessa noite. Irmãos, eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é a luta que você está vivendo no seu dia a dia. Mas com a experiência que eu e minha família tivemos em Deus, eu posso dizer para você que você não está sozinho. Eu posso dizer para você que se você falar com Deus aí agora, neste momento, Ele responde às tuas orações. Eu posso dizer para você com toda a convicção, com toda a força, com toda a fé do mundo. Não sei se existe esse tamanho, mas eu, com toda a fé que eu tenho em Deus, irmãos, Ele responde às tuas orações. Você não está sozinho. O que Deus quer é unicamente que você fale para Ele. Fale para Ele. Eu lembro que a irmã Simone sempre fala pai, paizinho, nosso pai, pai, paizinho. Ainda fala isso? Pai, paizinho. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Ele é teu pai, Ele é o nosso pai. Ele nos ouve. O meu filho às vezes fala, pai, eu estou pronto ali para ouvir. Fala, filho. Com Deus é a mesma coisa. Eu ajoelhei na minha sala e falei, pai, só o Senhor agora. Eu estou perdido. Só o Senhor agora. Eu não tenho mais ninguém para recorrer. Todo mundo que eu falei não pôde me ajudar. Todo mundo que eu falei. Mas eu não consultei o Senhor, não tinha consultado a Deus ainda. E quando eu consultei o Senhor, Deus falou comigo. E sabe onde Deus falou comigo? Versículo 10, versículo 9 e 10. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói carros com fogo. Olha só o que diz o 9. 9. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói carros com fogo. Olha voltando o 8 que ele diz. Vinde, contemplai as obras do Senhor,
que devastações Ele fez na terra. Vejam o que Deus vai fazer. Olhe o que Deus vai fazer. Preste atenção, contemple a obra do Senhor. Olhe as maravilhas que Ele irá fazer. É isso que o salmista está falando. Contemplai, olhai. Olhai, sabe por quê? Porque Ele acaba com a guerra nos confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança e destrói carros com fogo. Nessa hora eu estava chorando muito na presença de Deus. Chorando muito ali aos pés de Deus. E aí me vem o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus falou comigo claramente assim: Tiago, aquietai-vos. Tiago, para. Tiago, me escuta. Tiago, calma. Irmãos, calma. Irmãos, aquietai-vos. Aquietai-vos. Se a gente não se aquietar, Deus não tem como fazer nada. Aquietai-vos. Aquietai-vos o seu coração. Acalma o teu coração. Deposita as suas ansiedades em Deus. Deposita a sua angústia em Deus. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Olha a imagem de guerra. Quebra o arco, despedaça a lança e destrói carros com fogo. É o Deus dos exércitos. É o Deus de Jacó. É o mesmo Deus lá atrás que com Abraão, quando ele falou para Abraão: sai da tua terra e vai para a tua terra, vai para aquela terra que eu te preparei. Sem ele saber para onde ia, ele pegou, juntou suas coisas e foi. Confiança em Deus. Quando ele fala para Isaac, Jacó, Isaac, sacrifício de Isaac, que fala que vai sacrificar, sobe lá no monte, a gente vai precisar sacrificar o seu filho. Ele só junta uma trouxinha só de galho para o galho. E cadê o novilho? Não tem o novilho. Vamos embora, filho. Confiança em Deus. Então o que Deus está querendo dizer é o seguinte para a gente: aquietai-vos o vosso coração. Colocai as suas necessidades todas nas mãos do Senhor. E no momento certo você vai viver a tua experiência individual com Deus. No momento certo você vai viver o teu momento sobrenatural com Deus. Será que nós temos parados para contemplar as obras do Senhor? Você hoje está aqui andando, você hoje está aqui sentado, assistindo louvor, assistindo culto. Quantas pessoas queriam estar aqui nesta noite e hoje não têm oportunidade de estar aqui? Você está com saúde. Se você não está com saúde, você está sendo tratado por os médicos. Se você ainda não está conseguindo ser tratado, mas Deus está preparando tudo para que isso aconteça, você ainda está aqui. E se você ainda está aqui é porque Deus tem uma obra na sua vida. Porque o dia que não tiver mais uma obra na nossa vida, Ele vai nos recolher, vai levar para o Senhor. Essa é a nossa vida, é o que nós devemos esperar, e cabe a nós só nos prepararmos para encontrar o Senhor. Mas é um milagre você estar aqui nessa noite. É um milagre eu estar aqui vivo nessa noite. E isso já basta, é o suficiente. O que Deus fizer daqui para frente é bônus para a nossa vida. O que nós só precisamos é nos aquietarmos. E aí, irmãos, veio a pergunta na minha cabeça: depois que tudo passou, eu pedi muito perdão a Deus, porque eu acreditei que um monte de pessoas poderiam me ajudar naquele momento de correria, que eu precisava de uma ajuda. E nós tínhamos os maiores conhecimentos que os irmãos imaginar, nós tínhamos. Ninguém nos ajudou. E aí eu pedi a Deus, porque onde eu estou colocando minha confiança? Em quem nós estamos colocando a nossa confiança? Em quem nós devemos confiar? É em Deus.
Mas muitas das vezes a gente não confia em Deus. Nós ficamos ansiosos, nós ficamos desesperados com alguma coisa que ainda está para acontecer daqui a um mês, ou daqui a uma semana, daqui a 20 dias, mas nós ficamos extremamente ansiosos, esquecendo que Deus supre todas as nossas necessidades. Esquecendo que Ele é o Deus dos exércitos. Esquecendo que Ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. E aí depois disso ele, já no hospital, ficou internado 21 dias. E foram 21 dias de batalha, porque ele foi transferido para um hospital particular. Eu pensei que até que a gente ia ter que pagar na hora, mas aí depois eles falaram que o hospital particular tem vagas para o pessoal do SUS. E aí quando ele chegou naquele hospital, ele chegou lá apagado ainda. E aí a doutora que estava acompanhando ele, todos os dias nós íamos para visitar ele, e quando chegava lá, ela dava uma resposta negativa e uma positiva. Nos dava uma notícia negativa e uma positiva. Bem, hoje ele fez isso e isso, mas ele não fez isso. A gente voltava para casa, orava ao Senhor, chegava lá, e ela falava assim, agora ele voltou a fazer isso novamente. Tipo, voltou a se mexer, mas também não está fazendo isso. E aí no final dos 21 dias, a doutora falou assim, bem, ele melhorou, ele já está mamando sozinho, tudo. Só que nós batemos uma tomografia nele e ele está com um coágulo na cabeça e esse coágulo não quer diminuir. Por mais que o Cauã saia daqui hoje, ele não vai andar, ele não vai falar, ele não vai ficar em cima de uma cama vegetando. E aí, mãe, né? Mãe é fogo. A Elisângela falou assim, doutora, quem sabe é Deus. E aí a doutora falou assim, mãe, eu não sei se é Deus ou não, estou falando pela experiência que eu tenho de médica. Ela, não, mas quem sabe é Deus. E aí, irmãos, voltamos para casa, fomos no culto, convoca a igreja, coloca a igreja em oração. Quando chegamos lá na sexta-feira, no sábado, a doutora falou assim, mãe, tem uma notícia para te dar, não sei o que aconteceu, mas o coágulo que estava na cabeça dele sumiu. Amém. Irmãos, quando bate a chapa, quando ele precisou fazer uma tomografia uma vez, que o Cauã é milagre de Deus. Uma vez ele ficou internado 15 dias, porque acharam que ele estava com meningite, bateram a chapa na cabeça dele, ele tem uma cicatriz por dentro. E aí ele ficou 15 dias internado por conta disso, zoando no hospital. E aí depois nós fomos lembrar que ele tem essa cicatriz e ela não vai sair, ela está lá, essa cicatriz. Quando bate a tomografia, vai achar. E aí, quando a gente lembrou disso, a gente avisou a doutora, não, aconteceu isso e isso. E ela, caramba, então se vocês tivessem falado para mim, já estava em casa há muito tempo. E aí ela falou, hoje o Cauã está ali, com 10 anos, vai fazer 10 anos agora. Deus é... Deus é extremamente maravilhoso com ele. O Cauã hoje, ele faz aula de bateria. Tudo que a doutora falou que ele não ia fazer, ele faz o dobro. O Cauã, ele tem hiperatividade e déficit de atenção. Então, assim, ele tem uma agenda super cheia. Mas sabe o que é interessante? Que Deus nos ensina todos os dias com ele. O Cauã, ele tem umas dificuldades para vencer. E semana após semana, dia após dia, mês após mês, ele vence essas dificuldades. E o mais interessante é que ele tem esse carinho, esse amor para ir para a igreja, ele pede para ir para a igreja. E aí ele fala para mim assim, todo dia de manhã, todo domingo, quando a gente vai para a igreja, a gente retorna. Aí ele já entende que na segunda-feira tem a agendinha dele cheia, segunda a sexta. Aí ele fala assim, amanhã começa tudo de novo, né, pai? Eu falei, tudo de novo. Ele, mas vamos encarar. Ele, mas vamos encarar. Irmãos, a vida cristã é isso. Amanhã começa tudo de novo. E aí a gente vai levantar da nossa cama, vamos fazer o nosso devocional ao Senhor, porque a gente não sabe o que vai acontecer no decorrer do dia,
mas nós sabemos que Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, e vamos encarar a vida. E aí no momento certo, assim como eu tive, você vai ter a sua experiência com Deus. Eu tenho certeza que aqui muita gente já teve a sua experiência com Deus, e esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós cremos. Tudo que eu falei aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês já sabem. Talvez você já tenha lido esse salmo várias vezes. Várias vezes. Lá na minha igreja, quando eu vou fazer o culto, o louvor, acho que umas 5 ou 6 vezes no ano eu leio esse salmo. O pessoal já sabe que esse é o salmo do Tiago, é o salmo do Tiago. Mas sabe por quê? Me faz lembrar, me faz recordar, e não me deixa eu duvidar do Deus que eu sirvo. Então nessa noite eu queria falar para você o seguinte: não duvide do Deus que você serve. Tenha confiança no Deus que você serve. Aquieta o seu coração, entrega a sua vida diante do Senhor, a sua adversidade, a sua luta diária nas mãos do Senhor, e creia que Ele é Deus para fazer cumprir o propósito na tua vida. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Tem um louvor que eu gosto muito. Ele não saiu nesse ano de 2012, mas é um louvor que reflete muito como o nosso Deus é. E aí, antes de terminar, antes de passar para o pastor Marco, eu queria cantar esse louvor com vocês nessa noite. Tadeu. Segue em ré. Em ré. E som 2. Eu queria que vocês cantassem esse louvor com todo o seu coração, com toda a sua força, igual foi o louvor que vocês fizeram aqui hoje. A igreja canta muito, mas cantasse esse louvor também agora como se fosse o último louvor da sua vida. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Mais uma vez do início. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar,
Tu és meu amigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, declara que tu és. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Acredite no Senhor que você serve. Se o mar te submergir, Deus te traz à tona para respirar. Você não está sozinho. Você tem um lugar de refúgio. Você tem uma fortaleza. Você tem um socorro bem presente perto de você. Você serve um Pai amoroso. Você serve um Deus dos exércitos. Acredite. Acredite no Deus que você serve. Que Deus possa abençoar a tua vida nesta noite.